Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com informação e análise a quente, os principais fatos nesta quarta-feira. Boa tarde para todas e todos. Boa tarde para Laura Couto, que já está lá na nossa redação, vai trazer atualização de notícias. Tudo bem, Laura? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Estamos de volta aí depois do feriado. Exatamente. Boa tarde para você que mora nesse país em que o ex-presidente, que virou réu, foi intimado hoje dentro do hospital. Você já ouviu falar nisso? Sabe por que o Bolsonaro recebeu a oficial de justiça dentro do hospital? A justiça estava maneirando, não estava querendo fazer assim uma citação oficial, olha, você virou réu. Mas daí o Bolsonaro resolveu fazer uma live para vender capacete do ex-piloto Nelson Piquet. Então o Xandão olhou e falou, bom, se ele pode fazer live para o Nelson Piquet, pode ser citado e oficialmente virar réu. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, você não entendeu errado não. Bolsonaro fez uma live para vender capacete dentro do hospital em que está internado em Brasília. Daqui a pouco voltamos a falar disso. Bem, agora vamos tratar de um assunto sério. Agora há pouco, o presidente Lula mandou demitir o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, o famoso INSS. Alessandro Stefanuto teve a sua demissão decidida pelo presidente Lula, que falou com o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, do PDT, com a ordem de demitir o presidente do INSS. Está aqui a manchete no nosso site, se você quiser mais detalhes. É um escândalo que estourou hoje durante o dia. A Justiça já havia afastado Stefanuto das suas funções por conta de uma operação conjunta da CGU, a Controladoria Geral da União, e da Polícia Federal. Esse aqui é o Stefanuto, tá? O presidente do INSS. Esta operação da Polícia Federal investiga uma fraude de mais de 6 bilhões no órgão, no INSS, fraude relativa a contribuições de aposentados. Além de Stefanuto, outros 5 servidores do INSS também foram afastados por decisão judicial. A Laura Couto vai explicar melhor para a gente este caso. Laura, além da decisão da Justiça, agora há uma decisão do Lula também, né, pela demissão definitiva do presidente do INSS, mas conta pra gente como é que se deu esta investigação e esse escândalo. Rodrigo, é o seguinte, a fraude consistia em descontar de aposentados e pensionistas do INSS valores mensais da folha como se eles tivessem se tornado membros de associações e entidades, quando na verdade eles não tinham se associado ou autorizado esses descontos. Essas cobranças irregulares eram aplicadas diretamente na folha de pagamento dos benefícios e teriam acontecido entre 2019 e 2024, somando aí um total de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Essas associações envolvidas no esquema prestavam serviços como assistência jurídica para os aposentados e ofereciam descontos em academia e plano de saúde. Só que muitas dessas associações nem tinham permissão legal para oferecer esse tipo de serviço. O esquema chegou a contar com falsificação de assinaturas. A Polícia Federal afirma que a direção do INSS agiu para liberar o desconto da folha de aposentados, mesmo depois de uma série de denúncias dos órgãos de fiscalização. Rodrigo. Muito bem, Laura, o seu resumo aí dá para a gente entender perfeitamente. Então, o INSS permitiu que se descontasse dinheiro direto lá da conta dos aposentados e fosse esse dinheiro para entidades que não tinham autorização para fazer esses descontos. Um escândalo de mais de 6 bilhões de reais, importante. A CGU, que é um órgão do governo, e a Polícia Federal fizeram as investigações e tomaram a decisão, na verdade não tomaram, né? Quem tomou é a Justiça, mas permitiram que a Justiça tomasse a decisão de afastar o presidente do INSS. Alessandro Stefanuto foi nomeado para o cargo de presidente do INSS em julho de 2023 pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, que é do PDT. O ministro disse assumir inteira responsabilidade. Está aqui o Carlos Lupe aqui no nosso telão, né, ao lado do presidente Lula. O Lupe disse assumir inteira responsabilidade e defendeu o Stefanuto hoje, hein? Chamou a atenção. Na hora que vem uma investigação dessa, a gente espera que o ministro da Previdência defenda os aposentados. Mas o Lupe correu para defender o presidente do INSS que ele havia nomeado. Disse que o Stefanuto merece amplo direito de defesa, sem dúvida. Merece, mas os aposentados também merecem, ministro Lupe. Olha,
Além do Stefanuto, foram afastados procurador-geral do INSS, coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente, o diretor de benefícios, coordenador-geral de pagamentos e um policial federal suspeito de dar suporte ao suposto grupo criminoso. O ministro da Justiça, Lewandowski, deu uma entrevista coletiva hoje sobre o assunto. Ele estava ao lado do diretor da PF, o Andrei Rodrigues, e também ao lado do ministro da AGU, Vinícius Carvalho. Também estava lá com ele o Carlos Lupe, ministro da Previdência. Lewandowski disse que os aposentados prejudicados foram vítimas fáceis do esquema. Vamos ouvir o Lewandowski. O presidente mostrou grande preocupação e interesse com relação a tudo o que ocorreu, pediu detalhes, falei com ele logo de manhã, por volta das 7h da manhã, em que quis se inteirar também dos detalhes. Nós fizemos depois, na parte da manhã, com os ministros aqui presentes, uma reunião de avaliação para saber o que é que foi descoberto até o momento e quais as providências, sejam elas policiais, sejam elas administrativas, que serão tomadas daqui por diante, para impedir, para evitar que os aposentados sejam continuadamente lesados. Trata-se, portanto, de uma operação de proteção dos aposentados. Foi uma fraude contra os aposentados, pessoas que estão numa fase já adiantada da vida, por isso estão naturalmente debilitadas, foram vítimas, digamos assim, fáceis destes criminosos. Aí você ouviu a fala do ministro da Justiça, o ministro Lewandowski. Chama a atenção que nessa mesma coletiva o Carlos Lupe, ministro da Previdência, tenha saído em defesa do presidente do INSS. É verdade que esse esquema, ao que tudo indica, começou antes da atual gestão do INSS, vem de 2019, segundo a investigação da Polícia Federal. Ainda assim, temos que entender melhor, claro, amplo direito de defesa, etc. Mas o principal, evitar que aposentados sejam lesados. Aí foi a fala do Lewandowski, correta. Essa deve ser a prioridade. O Carlos Lupe, do PDT, parecia mais preocupado em não desagradar o dirigente ali do INSS. Disse, não, ele merece todo o direito à defesa, é um quadro importante. Algumas horas depois veio a ordem do Palácio. Lupe, demite o Stefanuto. Ficou ruim a posição do ministro Carlos Lupe. A gente tem imagem aqui do Carlos Lupe? Acho que tem, né? Mostramos agora há pouquinho o Carlos Lupe ao lado do presidente Lula. Ficou ruim a posição do Carlos Lupe nesta crise. Ficou ruim. E ele é um dirigente do PDT, que não é um partido grande, mas é um partido de médio porte, tem votos no Congresso. Então, como é que fica? O Lula vai romper com o Lupe tem condição de seguir à frente do ministério? Vamos aguardar. É uma ação do próprio governo para coibir fraudes que atingiram os aposentados. É algo muito sério. Vamos acompanhar o desdobramento desta crise. Falando em problemas no Ministério, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do União Brasil do Pará, deve indicar um nome, considerado um nome técnico, para ser o novo ministro das Comunicações do governo Lula. Você se lembra, né? Algumas semanas atrás, Lula demitiu Juscelino Filho, indicação do União Brasil, do partido do Alcolumbre. O Lula demitiu o Juscelino Filho também por uma denúncia de corrupção. Aí o Lula nomeou fez o convite, né, para um outro membro do União Brasil, que disse que topava e depois disse que não. Desistiu da nomeação. Há uma crise, há um vazio aí e uma dificuldade com o partido União Brasil. As informações de que o Alcolumbre deve indicar um nome técnico, né, são de aliados do senador e também de auxiliares da presidência da República. Laura Couto, mais uma vez, da nossa redação, traz mais detalhes sobre esta dificuldade, né, do Lula com a União Brasil. Laura. Pois é, Rodrigo, a tendência é que seja um nome sem filiação partidária e de confiança do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A necessidade da indicação acontece depois que o deputado Pedro Lucas, do União Brasil, recusou o cargo de ministro da Educação. O Lula e o Davi Alcolumbre devem se encontrar ainda hoje para definir o nome do próximo ministro da pasta, Rodrigo. Exatamente, Laura, foi só um lapso, você falou da educação, é da comunicação, né? O ministro da comunicação, o Pedro Lucas, recusou, disse que aceitava e depois falou, não, pensei melhor, não quero
É algo raro, hein? Alguém do Centrão dizer assim, não quero esse cargo, presidente, pode passar para outro. É algo que chama muita atenção. União Brasil, 2/3 da bancada desse partido deu assinaturas para o projeto de urgência para a tal da anistia para os golpistas. Então, União Brasil, 2/3 está com o golpe, está com o bolsonarismo. O União Brasil tem até pré-candidato a presidente da República, o Ronaldo Caiado. Outro dia lançou a candidatura lá na Bahia, né? O Ronaldo Caiado. Então, a União Brasil é um partido que não sabe se fica ou se sai. Ser ou não ser governo, né? É uma crise e é um vazio aí no Ministério das Comunicações. Olha o Caiado aí lançando a candidatura dele à presidência da República lá na Bahia. Né? Vamos seguir acompanhando o desdobramento também desta crise. O Lula, portanto, tem 2 crises aí para administrar, né? Previdência Social, estancou, né? Estancou o escândalo, mas tem uma crise política com o PDT, e Ministério da Comunicação, porque a União Brasil não tem ainda um nome para indicar e tem candidato a presidente de oposição ao Lula. Isso que é curioso e é preocupante pelo lado do governo. Mas se há problemas do lado do governo, do outro lado também há um líder hospitalizado e enrolado com a justiça. Um líder que virou réu. Está aí a manchete na tela. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, hoje uma oficial de justiça bateu lá na porta, ó, toque, 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 Bolsonaro, lá no hospital, no DF Star, para intimar o ex-presidente e dizer para ele, olha, começou o processo, a ação penal contra você por golpe de Estado está rolando no STF. Vocês sabem que tem que ter essa formalidade, né? Quem vira réu tem que ser intimado pela justiça e avisado. O Alexandre de Moraes vinha tendo cautela, porque você tem um réu que está hospitalizado, uma cirurgia, mostra ali a cicatriz todo dia nas redes sociais. Mas daí o Alexandre de Moraes falou, eu vou citar, vou mandar o oficial de justiça bater lá. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro andou fazendo live, andou falando com todo mundo, andou transformando o hospital em palanque. Laura Couto, que história foi essa? Conta melhor pra gente, por favor. Pois é, Rodrigo, em nota, o STF afirmou que estava esperando o momento adequado para intimar o Bolsonaro, já que ele estava internado na UTI. Só que na segunda-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista para o SBT Brasil, direto do quarto da UTI, e na terça-feira ele participou com uma live com os filhos dele, o Carlos, o Eduardo e o Flávio, e o ex-piloto Nelson Piquet, para vender capacete, Rodrigo. Você não entendeu errado, não. O Bolsonaro fez live para vender capacete para o Nelson Piquet. Eles são amigos, né? Olha aí, ó. Olha aqui, tá aqui no telão. O Bolsonaro com cicatriz, com tubo no nariz e tal. Na live, olha lá, o Piquet e os filhos do Bolsonaro fazendo a venda do capacete. Se pode vender capacete, pode virar réu, pode ser citado, né? Pode andar o processo que deve terminar, provavelmente, com a condenação de Jair Bolsonaro por coordenar um golpe de Estado. Lembrando que o Piquet, né, já guardou pertences para o Bolsonaro na fazenda dele, lá em Brasília, e já até dirigiu o carro, o Rolls Royce presidencial, de piloto de Fórmula 1, de tricampeão de Fórmula 1, a piloto de carro do Bolsonaro. Olha aí a imagem. Sabe de quando que é isso aqui, gente? 7 de setembro de 2021, aquele fatídico 7 de setembro golpista, em que o Bolsonaro fez o ato em Brasília, depois foi para São Paulo, disse que não aceitava mais as decisões do Supremo Tribunal Federal, tentou dar avançar ali num golpe de Estado. Teve que pedir desculpa mais tarde pro Xandão. Mas usou o Piquet de piloto de carro oficial no dia do 7 de setembro e agora o Bolsonaro retribui vendendo capacete dentro do hospital. Bom, são as bizarrices do bolsonarismo, ainda bem que a gente provisoriamente se livrou disso, pelo menos no poder, né? Pelo menos no poder. Integrantes da bancada do PL na Câmara dos Deputados fizeram hoje uma oração em frente ao Hospital DF Star, quer dizer que foi a oficial de justiça e também foram os deputados fazer desta oração lá onde o ex-presidente está internado desde o dia 11 de abril. Olha aí a manchete, bancada do PL ora em frente ao hospital onde o Bolsonaro está internado. O ato religioso foi convocado por Sóstenes Cavalcante, está aqui na imagem, ó, que é o coordenador do projeto de anistia. Tinha a bandeira de Israel, não podia faltar, né? E tinha a presença de várias lideranças da extrema-direita brasileira.
O Sóstenes Cavalcante, que também é pastor, recebeu carta branca do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, segundo o site Poder 360. Laura Couto atualiza para a gente, por favor. Rodrigo, essa manifestação aconteceu por volta das 10 da manhã, ali no gramado em frente ao hospital onde o Bolsonaro está internado. Estiveram entre os presentes o deputado Gustavo Gayer, a deputada Carol de Tone, Carlos Jordi, Marco Feliciano e Carla Zambelli, que estava aí um pouco desaparecida. Nessas orações, os apoiadores pediram pela recuperação do ex-presidente e que ele volte à presidência em 2026. Agora, uma coisa curiosa, o ex-candidato a presidente Padre Kelmon vai realizar uma missa nas proximidades ali do hospital hoje à noite por volta das 8 da noite. O Bolsonaro segue com visitas limitadas por determinação médica e por pedidos da família também, mas na live que ele fez na segunda-feira, ele disse que deve ter alta na próxima segunda-feira, Rodrigo. Pois é, está com visitas limitadas, mas pode fazer live para vender capacete. Padre Kelmon vai fazer uma vigília, vai rezar uma missa ali na frente do hospital hoje à noite. Ele já foi chamado de padre de festa junina, né, o candidato padre, né? Em 2022, cumpriu aquele papel de agitação bolsonarista, de provocador na eleição de 2022. O Bolsonaro está avisando aí que deve sair do hospital semana que vem. Vamos ver. Vamos ver se ele sai do hospital. Já vai sair do hospital réu, com o processo andando, com a ação penal andando lá no STF. Mas vocês viram que a Laura citou um dos nomes que compareceram a esta vigília de orações lá no hospital, a Carla Zambelli. A Laura Couto até disse, ela andava sumida, andava mesmo, né? Está toda enrolada também na justiça. E a Carla Zambelli, nós temos novidade dela, sobre ela, de hoje, hein? Novidade, notícia fresquinha. A primeira turma do STF marcou, a primeira turma, a mesma que está julgando os golpistas, a primeira turma marcou para 9 de maio o início do julgamento da ação penal específica contra a deputada Carla Zambelli e também contra o hacker Walter Delgatti, o famoso hacker de Araraquara. Eles são acusados de invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Olha os dois aí na foto. Laura Couto, vai começar mais um julgamento aí envolvendo a Carla Zambelli. Pois é, o julgamento vai acontecer no plenário virtual, Rodrigo, e deve durar até o dia 16 de maio. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. A ação contra a Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti já está na etapa final, ou seja, quando todos os réus e testemunhas já foram escutados. Então agora cabe aos ministros decidirem se os réus devem ou não ser condenados e quais vão ser as eventuais penas para cada um deles. A Zambelli é acusada de ter orientado o hacker Walter Delgatti a invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça para produzir um falso mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo. Uma história meio maluca. Bom, enfim, a defesa da deputada pediu aí para adiar o julgamento e levar ele para plenário físico, Rodrigo. Tudo bem, o Walter Delgatti tem uma história incrível, porque ele também, né, Laura, teve um papel fundamental ali na Vaza Jato, né? Ele que encaminhou, conseguiu quebrar ali o sigilo de procuradores de Curitiba e com isso a gente ficou sabendo que era tudo combinado ali nos esquemas de Curitiba e foi através desse trabalho do hacker que se anulou depois tudo que tinha sido feito contra o Lula, porque ficou claro que era uma grande armação. Depois o Walter Delgatti resolveu se bandear para o lado da extrema-direita e da Carla Zambelli. Um personagem confuso, né, cheio de idas e vindas, e está aí metido agora com a deputada Carla Zambelli. Vale lembrar que a deputada já enfrenta outra ação no STF. Ela foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão e corre o risco de perder o mandato, porque ela tomou aquela decisão de sair armada na véspera da eleição de 2022. Está aqui no telão, ó. É a famosa imagem. Então, no dia 9 próximo, o STF vai julgá-la pela questão do hacker. E ela já está com o julgamento por causa destas imagens aqui, dessa atitude dela de sair armada, apontar uma arma contra a cabeça de um homem na véspera da eleição de 2022. Por enquanto, o julgamento relativo a este fato aqui está suspenso depois que o Cássio Nunes Marques pediu vista do processo, isso é, pediu mais tempo para analisar exatamente as acusações contra a Carla Zambelli. Bom, saímos da Justiça e atravessamos a Praça dos Três Poderes, vamos ali ao Congresso Nacional. Novidades, o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, apresentou um recurso à Comissão de Constituição e Justiça contra o processo que pede a sua cassação. O Glauber alega que o processo seria resultado de perseguição política.
supostamente orquestrada pelo ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, que não gosta nada, como a gente sabe, do Glauber. O deputado do PSOL alega que o processo teria falhas de ordem formal, inclusive advogados explicaram, né? O relator do caso lá no Comitê de Ética é um deputado que também já cometeu agressões, não poderia ser relator de um caso como esse, né? E pediu a cassação, que foi aprovada na Comissão de Ética, lá no Comitê de Ética da Câmara. O Glauber passou a ser alvo de representação em abril de 2024, depois de expulsar da Câmara o provocador do MBL, Gabriel Costenaro, um militante da extrema-direita. O parlamentar, o Glauber, fez greve de fome durante uma semana em protesto, né, contra esse processo, e ele desistiu depois de um acordo com o presidente da casa, o Hugo Mota. Nós vamos seguir acompanhando os desdobramentos. Tem essa ação na CCJ e ele vai tentar depois também reverter a decisão no plenário da Câmara dos Deputados. Vamos falar agora sobre o velório do Papa Francisco, né, e a sucessão do Papa Francisco. O corpo do Papa chegou hoje à Basílica de São Pedro, no Vaticano. Nós vimos as imagens do caixão sendo carregado por cardeais, né? Ali ao lado estavam guardas, a chamada guarda suíça, que faz ali a guarda de honra do papado, um caixão simples de madeira, as imagens estão aí na tela, o caixão de madeira e zinco foi escolha do pontífice, rompe com a tradição papal de velórios muito pomposos. Então o corpo do Papa Francisco já se encontra lá na Basílica, em Roma, na Basílica de São Pedro. A visita do público está aberta até sexta-feira, né? O público vai passando lentamente ali ao lado do caixão, né? E o enterro está marcado para o próximo sábado. Mais de 100 cardeais já chegaram ao Vaticano, porque a gente sabe que depois das cerimônias do enterro vai acontecer a sucessão, né? O chamado conclave para escolher o novo Papa que vai ocupar a cadeira que até então pertencia ao Papa argentino, ao Papa Bergoglio. Até agora, diversos chefes de Estado já confirmaram a presença no velório do Papa Francisco. Donald Trump dos Estados Unidos. Aliás, a última autoridade a visitar o Papa Francisco antes do falecimento foi o vice, né, dos Estados Unidos, o Vance, teve com o Papa algumas horas antes dele falecer. Então, Donald Trump já avisou que vai, o Milei, da Argentina, Javier Milei também vai, Emmanuel Macron, presidente francês, o Zelensky, presidente da Ucrânia, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido e, claro, o presidente Lula, presidente brasileiro, já anunciou que vai se deslocar para Roma para as homenagens e o adeus ao Papa Francisco. Hoje, numa entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a primeira-dama brasileira, Janja, diz que o Papa deu muito apoio a Lula num momento dificílimo, quando Lula estava preso em Curitiba. Ela se emocionou. Vamos trazer aqui a Laura Couto para ela resumir para a gente, né, essa notícia que saiu hoje na Folha, na coluna da Mônica Bergamo. Laura. Rodrigo, a Janja contou que o presidente Lula resolveu escrever ao Papa quando o neto dele, Arthur, de 7 anos, tinha acabado de morrer. Ele estava preso em Curitiba. Pouco tempo depois, o presidente Lula recebeu uma carta de resposta do Papa. A Janja disse que era um momento de desesperança e que o acolhimento do Papa ajudou o Lula a superar a situação. O Papa Francisco, além desse momento assim, de apoio espiritual, né, após a perda do neto de Lula, teve também uma importância política, né? Ele foi um dos que denunciaram o lawfare contra o presidente Lula, ele também denunciou o golpe contra a Dilma, então ele teve uma posição firme em muitos momentos de defesa da democracia no Brasil, além de ter sido um Papa que se colocou sempre a favor dos direitos humanos, um Papa humanista, né, Laura? Que saiu daquela linha conservadora que vinha desde o João Paulo II, do Bento XVI, né, que foram os papas anteriores, o Papa Francisco com muito diálogo aqui com Lula e com outras lideranças da esquerda e da centro-esquerda, os democratas em geral da América Latina. O presidente Lula confirma, portanto, que estará ali nas homenagens ao Papa Francisco. A gente sai, então, da notícia de Roma, né, da notícia sobre a sucessão do Papa Francisco, para falar de economia. A empresa americana Boeing confirmou hoje
que a China suspendeu mesmo a compra de novos aviões da companhia em resposta ao tarifaço de Donald Trump. A Boeing, como vocês sabem, é estadunidense. Então, Trump taxou a China falou, meu filho, não vou mais comprar avião de vocês. Esquece. A informação foi confirmada hoje pelo CEO, pelo principal executivo da empresa, Kelly Ortberg. É um prejuízo danado para a Boeing. Semana passada teve idas e vindas. Hoje, portanto, vem a confirmação de que a China, de fato, cancelou a compra desses aviões. Laura Coccio, com as atualizações, por favor. Rodrigo, a CEO da Boeing disse que a empresa planejava entregar quase 50 aeronaves para a China esse ano, que já tinha 3 aeronaves prontas para serem entregues. Mas com a suspensão aí das compras pela China, a empresa agora estuda possibilidades para redirecionar essas aeronaves que já tinham sido confeccionadas para outras companhias aéreas. Rodrigo? E uma das companhias aéreas, Laura, a gente já falou bastante sobre isso na semana passada, é a Embraer. É claro que a Embraer produz aviões de médio porte, A Boeing faz jatos de médio, mas também de grande porte. Mas pelo menos uma parte desse mercado da aviação regional da China, se de fato se mantiver, esse ataque de tarifas contra a China por parte do Trump, pode acabar favorecendo a Embraer. Então a gente vai continuar acompanhando esse tema importante e o Brasil pode ter oportunidades aí no meio desta crise, dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse hoje que não haverá redução unilateral nas tarifas sobre produtos importados da China, porque hoje circulou esta informação, que o Trump já estaria voltando atrás, depois não volta atrás. Olha, é impossível, O Trump, ele fica nessa porque assim ele coordena, ele comanda a agenda. É uma coisa imperial, Acabou a normalidade, ele decide uma coisa hoje, decide outra amanhã e fica por isso mesmo. A declaração da secretária de imprensa da Casa Branca foi feita durante entrevista à Fox News. Então tem que aguardar também, porque a Fox News também é praticamente um órgão de divulgação da Casa Branca. Na véspera desta fala da porta-voz, da secretária de imprensa, o presidente dos Estados Unidos sinalizou que poderia sim reduzir substancialmente as tarifas aplicadas sobre produtos chineses. Olha como ele faz idas e vindas. Semana passada subiu as tarifas. Aí deu a entender, não, eu vou reduzir as tarifas, eu não vou deixar naquela altura que está, porque daí vai ficar ruim. Hoje vem a secretária e fala, não vai ser bem assim. Então, é uma aposta no caos. E o Trump pretende, no caos, aparecer como o senhor, como o imperador das vontades e da economia mundial. A medida do Trump teria como objetivo, ao dizer que eu posso até reduzir as tarifas, reduzir também as tensões com a China. Bom, aí a gente tem a imagem do Trump ao lado do Elon Musk, dentro da Casa Branca. Por que nós estamos colocando essas imagens aí? Porque as ações da Tesla, da empresa de carros do Musk, voltaram a subir, depois que o bilionário anunciou que passaria menos tempo trabalhando para o governo Trump. Ele está no comando do Departamento de Eficiência Governamental e afirmou que vai reduzir seu número de horas e de dias dedicados ao DOGE, que é o nome desse departamento. E fará uma redução 1 ou 2 vezes na semana a partir de maio. Os preços das ações da Tesla tinham sofrido uma queda de quanto? Por 50%, Mas os investidores prometem deixar isso de lado se Musk voltar aos negócios. É isso. Então, os investidores que tinham apostado contra a Tesla, hoje fizeram as ações subir, porque ele disse, eu vou sair do governo e me dedicar mais aos negócios. Então, ele também vai jogando com o mercado, jogando com os investidores para lá e para cá. Vale lembrar que os lucros da Tesla caíram 71% no primeiro trimestre deste ano e essa queda coincidiu justamente com o período em que Elon Musk participou mais ativamente desse início do governo Trump. Gente, tem uma estreia chegando aqui no ICL, não perca, hein? Tem tudo a ver com comunicação e com política. A série Folha Corrida mostra como o jornal Folha de São Paulo cedeu carros, perseguiu jornalistas e colaborou com o aparato repressivo durante a ditadura militar. Folha Corrida. A produção foi baseada numa pesquisa, do Ministério Público Federal em parceria com universidades públicas. Então, a pesquisa foi feita,
foi tudo documentado e isso virou uma série documental que você vai assistir aqui no ICL. Não perca a exibição gratuita do primeiro episódio. São 4. Eu assisti a pré-estreia no cinema, é sensacional. Tem jornalistas lá dos anos 60 e 70 dando seu testemunho do que a Folha de São Paulo fez em parceria com a ditadura. Emprestou até carro para fazer campana contra o pessoal que se opunha à ditadura militar. Para você participar, assistir esse primeiro episódio, no domingo, a partir das 8 horas da noite, você pode, olha aqui, coloca o seu celular aqui no QR Code e aí você se inscreve. Quando você aproximar o celular do QR Code, tem um campo ali para você colocar o seu e-mail. Ou então, você pode digitar iclurgente.com.br. Também vai aparecer ali. Você põe o e-mail e no domingo, um pouquinho antes, a turma do ICL te avisa. Assista Folha Corrida, que faz a denúncia. É coisa séria, baseada em documentos coletados por pesquisadores das universidades públicas. Fica o convite aí, daqui a pouco começa o ICL Notícias, segunda edição, com Gabi Varela e toda a equipe do ICL. Valeu, gente. O ICL Urgente também com a Laura Couto. Laura, obrigado mais uma vez, né, pela participação e pela presença. Volta amanhã. Valeu, Laura. Valeu todo mundo. Tchau, tchau, Rodrigo. Tchau. Até. Tchau. O dia 27 de abril vai ser um dia histórico para o país. Um grupo de muitos pesquisadores passou mais de 2 anos entrevistando mais de 40 pessoas e analisando centenas e centenas de documentos para poder reescrever a história da relação entre o maior jornal do Brasil e o regime da ditadura. Essa pesquisa deu origem a uma série documental feita por um dos mais premiados diretores do Brasil, Chaim Litevski, chamado Folha Corrida. A relação entre a Folha de São Paulo e o regime da ditadura. Uma série documental que ninguém poderia exibir, a não ser um grupo como o ICL, que tem total independência e muita coragem.